Olá, advocacia! Esse é o nosso primeiro episódio do podcast da OAB Itaquera. A OAB Itaquera, para quem não sabe, abrange as regiões de Itaquera, Guaianazes, Cidade Tiradentes e São Mateus. E aí eu queria aproveitar para mostrar a nossa super caneca aqui, ó, da EKK Brindes, um dos nossos patrocinadores, que fez gentilmente a nossa caneca aqui do primeiro podcast da OAB Itaquera. Muito obrigado, Fernando, por essa ajuda e patrocínio. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês do nosso nome do podcast, né? O primeiro episódio, então eu queria explicar para vocês o porquê do Advocacia 360 Graus. E aí eu queria pedir ajuda, então, aqui do meu parceiro Ezequias, né? Eu nem me apresentei, calma. Eu, Monize Tesser, presidente aqui da OAB Itaquera. E o Ezequias, que é o meu parceiro vice-presidente, tá junto aqui comigo nessa jornada. Ele vai explicar um pouquinho para vocês por que do 360 graus. Maravilha, Monize. Bom estar aqui nesse primeiro episódio. Vamos seguindo com o nosso projeto de aproximar a advocacia pelos canais de comunicação, rede social. E nós estamos aqui, inauguralmente, com esse episódio, Advocacia 360 Graus. A ideia do 360 surgiu já há algum tempo, né, nas últimas gestões, e nós complementamos agora na nossa campanha, eleição e tudo mais, e queremos expandir isso com um olhar 360 para todos os cenários possíveis da advocacia. Então, olhar para a gestão, olhar para a saúde mental, olhar para a questão de produção, capacitação técnica, aproximar a advocacia sênior da advocacia jovem, aproximar cada vez mais da tecnologia que se faz imprescindível hoje para advogar. Então, é esse o mote da nossa advocacia, o nosso podcast, Advocacia 360 Graus. E espero que vocês aí aproveitem o máximo do conteúdo que será produzido para nós aqui da advocacia itaquerense. Eu vou dizer até um pouco mais, já que estamos na rede, vamos falar aí mundialmente, levando um conteúdo relevante para o nosso crescimento na advocacia. Muito bom. Aproveitando, então, eu queria fazer primeiro o convite para que vocês curtam o nosso canal, compartilhem esse vídeo, acessem nossas redes sociais e, obviamente, agradecendo aqui o nosso patrocinador e parceiro, Tagarela Studios. Vocês, advogados e advogadas, que quiserem também gravar o seu podcast, assim como as comissões, aí depois a gente vai trazer um tema específico aqui para falar das comissões, podem também gravar o seu podcast, levar o seu conteúdo para, né, o mundo aí da internet, e aí 1000 possibilidades. Chama o pessoal do Tagarela Studios, eles são nosso parceiro, farão as gravações, inclusive, dentro da OAB Itaquera. Então isso é um dado, né, inédito, um marco histórico, mais um marco histórico nessa gestão com relação à OAB Itaquera, porque isso foi também inovador, né? Na gestão passada já tinha preparado esse projeto, feito uma sala de podcast aqui, mas como foi ali no finalzinho da gestão, não deu tempo de iniciar, e aí ficou essa missão e propósito para nós darmos continuidade aos trabalhos efetuados na gestão anterior. E aí, falando em gestão anterior, eu quero já apresentar a vocês o nosso convidado de hoje, também da diretoria, Dr. Jean, nosso secretário adjunto. Seja bem-vindo, Jean. Obrigado. E por que eu mencionei da gestão anterior? Porque o Jean, para quem não sabe, já está aqui faz um bom tempo, né, Jean? Eu até brinco, eu falo que o Jean ele já tem... Prata da casa. Olha, ele parece que tem 40, mas ele tem 70 anos, porque ele já está aqui um bom tempo. E a gente até acessou umas fotos esses dias aqui, né, nos bastidores. Falei, nossa, Jean, eu não lembro de você dessa época, mas você está aqui já faz um bom tempo. Então, conta pra gente da sua trajetória, um pouquinho de como você chegou aqui na OAB Itaquera. Fique à vontade. Obrigado, Monize. Obrigado, Ezequias. Saudações à advocacia. Primeiro, uma satisfação estar aqui, estrear esse primeiro episódio do nosso podcast, uma iniciativa, não diria pioneira, mas eu acho que uma das primeiras subseções que tem tido essa iniciativa. E, de fato, eu estou na advocacia dentro do contexto da ordem já há bastante tempo, né? E até revisitando essas fotos, eu me dei conta de como o tempo passou, né? Então, vamos lá. Eu estudei na Universidade do Brasil, me formei em 2004, e já desde aquela época eu já tinha uma aproximação, até por conta, já aproveito para mandar um abraço aqui para o doutor Jorge Caminha Chigueteiro,
que foi vice-presidente, acho que 2005, 2004, da subseção de Itaquera. Que memória, hein? Das datas. E ele me fez um convite, à época, para participar da comissão de prerrogativa, né? Isso em 2004. E assim, para ser um pouco breve, né? Desde então eu comecei a me aproximar dos trabalhos da Ordem, fiz parte da comissão de Direito Penal, tá? A primeira comissão. Eu fui diretor adjunto da comissão de Direito Penal. E, à época, já tinha um movimento muito interessante, né, com relação à questão do direito de novas tecnologias, do direito digital. E aí eu percebi essa movimentação na sinergia, e já dentro desse contexto de ordem, já fazendo parte dos trabalhos, eu solicitei para que o atual presidente, na época, o doutor Eudécio, para que criássemos uma comissão de direito eletrônico. Que também foi pioneira, né? Que também foi pioneira também, na verdade. Eu lembro. Aqui eu arrisco dizer que acho que foi a primeira subseção a ter uma comissão de direito eletrônico. Né? Lembra a data também? Eu acho que por volta de 2010, mais ou menos. E aí, desde então, eu estive à frente como presidente de comissão, né? Iniciando o trabalho, né? de aproximar a advocacia de temas relacionados a direito e tecnologia. E aí, agora, recentemente, né? Então, assim, dando um salto aí no tempo, eu fui surpreendido, né? Até em razão do trabalho que foi desenvolvido, recebi o convite para poder fazer parte da diretoria e montamos esse time incrível, né? Composto pela doutora Moniz, à frente, mas ombreado com todos aqui na presidência, o doutor Ezequias, a doutora Sandra, a doutora Vanessa. Então, desde aquela época, ou seja, desde 2005, eu estou envolvido com os trabalhos da Ordem, na liderança, nos bastidores. Que legal. Então, esse é o contexto, né? Que às vezes esse histórico, né, de quem chega agora, jovem advogado, não sabe. Então, é importante, né, a gente deixar claro que a gente tem uma história, uma identidade, a gente já não começou ontem, né, para chegar aqui na diretoria. Claro que isso nos ajuda, né, nesse contexto, todas as dificuldades que a gente tem aqui, as diversidades, e é importante que o pessoal conheça até para saber, né, quais caminhos eu vou tomar, né, como eu vou chegar a participar, por exemplo, um dia da diretoria. Começa pelas comissões, né? Então, acho que os 5 que estão hoje na diretoria iniciaram aqui dentro das comissões, né? E eu me lembro de ter participado, e até pouco tempo atrás era nomeada como membro da Comissão de Direito Digital. O Jean também é o nosso DPO, né? Explica um pouquinho para a gente também como que é isso. Ainda sou o DPO, né? Então. Na verdade, até por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, foi feito um trabalho encabeçado pela seccional de adequação tanto da seccional com relação à questão da Lei Geral de Proteção de Dados, como das subseções. Então, cada subseção tinha que ter uma função, né, que é o DPO setorial, né, que é encarregado de dados setorial. E, à época, o doutor Cressoni e toda a diretoria, como eu estou envolvido muito nesse contexto de proteção de dados, me indicou para assumir o cargo, a função de DPO. Então, hoje eu acumulo aí a função de diretor-secretário-geral adjunto com a função de encarregado de dados setorial da subseção de Itaquera. Legal. Maravilha, show de bola, show de bola. E como é que se dá essa questão do DPO? Porque, só para entender a lógica, não é uma questão de política, né? Foi realmente um trabalho desenvolvido em que foi nomeado um representante e até que se tenha qualquer alteração, você permanece. Então, isso foi na gestão passada. Então, agora mudou as gestões de um modo geral, vamos entender assim, e aí você continua, não tem nada a ver. É uma nomeação que a própria OAB requereu em relação a... Até porque tem que ter uma qualificação técnica, uma certificação, né? Na verdade, assim, você tem que estar envolvido com a questão de proteção de dados, com a questão de LGPD. E foi uma nomeação porque eu já atuo nessa área de alguma forma. E é uma exigência legal, né? Então, assim, todo operador, todo controlador, né? Toda empresa que trata dados pessoais, e a LGPD, ou melhor, a OAB, trata dados pessoais dos advogados, tem que ter por uma exigência legal, tem que ter esse encarregado de dados. Então, eu fui, à época, indicado como encarregado de dados. Legal. E hoje, o seu cargo é o de secretário adjunto. Sim, que eu acredito que seja um dos cargos que a maioria das pessoas, quem é da advocacia ou não sabe o que faz um secretário adjunto. Se você puder nos falar um pouquinho aqui, para que o pessoal de casa consiga entender, né, o cargo, qual é a função, como é o dia a dia.
trabalha bastante. De fato! Eu brinquei com ele esses dias, falei que era o que... Ele achou que era o que ia ter menos demandas e é o que mais teve até agora. Assim, de forma... eu acho que o secretário adjunto ele tem uma função principal, que é o trabalho de zeladoria. Então, assim, ele é responsável para cuidar e para zelar do patrimônio da OAB, no caso da subseção de Itaquera. Então acompanhar as reformas, as manutenções, estar muito atento às necessidades, porque a OAB é uma casa, ela tem uma infraestrutura que ela sofre deterioração e precisa de manutenção. Então, acho que a função principal, eu destacaria do secretário-geral adjunto, é a questão da zeladoria. Então, está muito antenado. A gente já teve bastante trabalho, né? Nossa! Acho que são 4 meses de gestão, 5 anotei meses. Aqui 120 dias e quebra elevador e conserta elevador e ar-condicionado. Então, são coisas assim do dia a dia que você, às vezes, não... Obviamente, tem as manutenções programadas para evitar, mas acaba acontecendo no dia a dia. E se você não cuida, né, não realiza as manutenções, vai caindo a qualidade do serviço da casa. Então, é coisa simples, desde a maçaneta da porta, a impressora que quebrou, né? Até uma reforma mais elaborada. E embora a casa seja nova, né, mas ela precisa de manutenção, então a gente tem que ficar sempre atento. E nesse ponto, assim, embora seja bastante trabalho, mas é importante destacar aqui que na diretoria a gente tem um trabalho muito colaborativo, então a gente acaba um apoiando o outro, né? Embora o regimento defina quais são as funções do secretário-geral adjunto, né? Isso lá na seccional, então a gente entende por espelhamento, que não deva ser diferente aqui na subseção, mas a gente trabalha de forma muito colaborativa, então está todo mundo atento a tudo, né? Então, os reportes acabam vindo de um outro diretor, da própria líder, do próprio funcionário, com relação à questão da manutenção. E além da questão da zeladoria, a parte a elaboração de atas das reuniões que são realizadas na diretoria. Então, nós temos uma agenda aqui de reuniões semanais, né? Então, a gente está sempre discutindo aqui sobre as necessidades da advocacia, apoiar o secretário-geral em outras necessidades, em algumas questões relacionadas à questão de tesouraria, também estar junto ou até mesmo substituir o diretor tesoureiro. Então, legal. É bastante trabalho mesmo, viu? Fora tudo isso, ele ainda nos ajuda nas planilhas, né? Isso que eu ia provocar, porque o seu vasto conhecimento em tecnologia e tudo mais, conta pra gente um pouquinho dentro dessa ideia, porque também é meio que uma caixinha de surpresa. Tá escrito lá a sua competência, né? Mas uma coisa é treino e jogo é jogo. Jogo é jogo, fato. Fala pra gente, então, um pouquinho dessa questão, dessa parte do secretário adjunto. Já sabe, né, por estar na diretoria, algumas percepções que você tem, auxiliando na criação de planilha, pensando até em umas ideias de algumas automações. Fala pra gente um pouquinho como é que está sendo essa experiência e o que você tem enxergado e trazendo de inovação para otimizar esse trabalho da nossa diretoria. Maravilha. Assim, extra-oficialmente, né, além do regimento, né? Então, assim, como eu trago de certa forma um pouco essa bagagem da parte de inovação e tecnologia, e foi uma das propostas da nossa campanha, então eu tenho me colocado à disposição e o próprio time tem entendido que eu posso auxiliar nesse sentido, é identificar algumas necessidades, né, dentro dessa questão de digitalização da própria OAB, então automatizar alguns procedimentos. Então, eu tenho sugerido algumas planilhas, né, porque tem uma visão um pouco mais pragmática e técnica. Eu adoro. Eu analiso um processo e falo, olha, dá para automatizar aqui, dá para sistematizar, e o time tem recebido muito bem isso, eu acredito que tem facilitado. Então, eu acho que além das atribuições do regimento, né, e eu sempre quero reforçar essa questão do trabalho colaborativo, porque a gente tem, assim, é muito trabalho, mas tem sido muito leve, porque o time, de fato é colaborativo, ele compreende as limitações, a questão de agenda um do outro, a gente consegue se ajudar nesse sentido. Verdade. Mas, assim, objetivamente, assim, eu olho para os processos, para os procedimentos e falo, ó, aqui cabe automação, aqui cabe tecnologia. E olha que são só 4 meses, né? 5 meses. Ainda tem muita coisa para acontecer. É, legal, mas fora, né, essa questão das planilhas, da automação, a questão do manual das comissões também, né, que você tem preparado em conjunto com a diretoria, o Ezequias, enfim, os ajustes que a gente tem feito, mas que vamos inaugurar em breve. Esse manual das comissões também, né, foi uma proposta que o Jean
vem trazendo para a gente, de trazer ali algumas sugestões, orientações para as comissões temáticas da OAB Itaquera. Então, também está sensacional, viu? Muito legal. Nesse sentido, assim, até em razão da experiência como presidente de comissão, né? Então, e aí estando do outro lado, né? Acho que é diferente as posições, né? Então, como presidente de comissão, como liderança de comissão, é uma visão. Como diretor, né? É outra visão. Então, eu percebi que isso poderia ajudar muito as lideranças, né? Assim, deixar muito claro os procedimentos, quais são os caminhos, né? Então, acho que as lideranças estão recebendo bem, ainda está em construção esse material, mas a ideia é ter um manual orientativo de procedimentos, de processo, para justamente facilitar o trabalho das comissões. Legal. A gente vem falado também, e isso aí já prestando contas, né, com a advocacia, porque a gente fez uma campanha intensa, né, ganhamos a eleição com 80% dos votos, né, elegemos a primeira mulher presidente da OAB Itaquera e viemos com várias propostas inovadoras, né, vindo ali de todos que fizeram parte ali, construíram esse projeto, e um deles era essa questão da tecnologia, da inovação. E aí já temos o primeiro desafio, que aí vamos falar bem rapidamente aqui, mas precisamos falar dele, que é a troca de sistema do Tribunal de Justiça, do ESAGE, para o EPROC. Conta pra gente o que a gente já fez, o que a gente tem programado para os próximos dias, para fazer aqui com relação ao apoio, né, da advocacia. A gente já é fato que vai mudar o sistema, então o que a gente precisa fazer é ajustar, apoiar, fortalecer, para que a advocacia receba, né, e saiba como utilizar o sistema. Nessa questão são várias frentes, né? Então, nós já tivemos uma palestra lá com o Dr. Fante, né? Sim. Que trouxe um refresh, mas trouxe uma abordagem bem completa com relação à questão do EPROC. Paralelamente, juntamente com a ESA, a gente já está olhando para a questão de uma oficina prática, juntamente com a Comissão de Direito Digital, que capitaneada aí pelo Dr. Felipe, pela doutora Viviane, também está pensando em ações, né, para dar todo o suporte para a advocacia, para essa mudança, mas acreditamos que vai ser bem tranquilo. Acho que a questão toda é capacitação e treinamento, né? E o Dr. Fante trouxe essa visão para nós, que inclusive o processo o EPROC, o novo sistema, vai trazer alguns benefícios. Então, a gente vai ter um olhar propositivo, né, com relação à questão da migração para o EPROC. Isso é bom, nos deixa mais tranquilos, né? Eu pelo menos comento que, aliás, nós estávamos comentando, né, a sua saga, né, com flyer aí, sabe lá Deus de quando, né, a questão do Java, quando Java, é verdade, estava ingressando o processo eletrônico que ninguém sabia, e lançaram-se, sei lá, 10 sistemas, cada tribunal lançou um sistema para fazer essa implantação. Aí tinha uma previsão do diário oficial eletrônico, e cada um também tinha uma característica. Enfim, dentro dessa ideia, Jean, trazer essa tranquilidade com o treinamento, mas fora isso, nós, diuturnamente, estamos lidando com inovação. E isso não tem sido diferente com a advocacia. Então, nós temos a questão do EPROC, mas também temos aí uma questão muito relevante, que é a questão da inteligência artificial. Eu gostaria o que você pode comentar em relação a essa questão, um pouco mais dessa questão, dessa tranquilidade em relação à implantação desse sistema EPROC, nós estamos falando em nível de Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porque já é utilizado em outros estados, e essa questão da inteligência artificial de um modo geral, porque fala de inteligência artificial, acha que é um negócio simples e tá a advocacia, mas a gente já sabe que o STF já tem a assistente dele, a Defensoria Pública está criando a dele, o Ministério Público Federal já está criando a deles. Fala um pouco pra gente essa dinâmica. Eu também tenho uns 5 assistentes lá, não é? Assim, sem sombra de dúvida, a inteligência artificial está impactando todas as profissões, e com a advocacia não poderia ser diferente, né? Então, qual que é a nossa leitura? Que tem muito desafio e muita oportunidade pela frente, né? Então, nesse sentido, isso na gestão anterior, nós já realizamos algumas atividades, alguns treinamentos, oficinas práticas sobre IA na advocacia. Foi muito rico para a advocacia, né? Então, o nosso olhar é bem atento com relação a essa questão, assim, mas pensando na questão dos desafios e da oportunidade. Então, o advogado realmente ele tem que se preparar para
para estar antenado com essa nova tecnologia, para aproveitar isso em benefício da advocacia, mas também estar atento também para os impactos que isso pode ter na entrega do seu serviço, na questão da promoção da justiça. Então, é um olhar, assim, novamente, 360 graus, né? Então, a gente está bem antenado com isso, está em sintonia com a Comissão de Direito Digital, para promover eventos não só na advocacia aplicada para a advocacia, no sentido de melhorar as atividades do advogado, mas entender quais são os reflexos jurídicos, né, da atuação do advogado quando lidar com demandas que envolvam a inteligência artificial. Né? Muito bom. E o Jean traz essa questão aí da tecnologia, né, da juventude, mas também tem a conexão da advocacia sênior, que você falou aqui para a gente, que já tem uma bagagem, né, há anos na advocacia e na gestão da OAB. E aí agora a gente quer saber um pouquinho também do por trás da diretoria, né? Quem é o Jean fora aqui da OAB, fora da diretoria? Agora é a melhor parte. Fala aí, curiosidades. Nossa. Se você não quiser falar, eu já sei umas, hein? Vamos provocar. Provocações da cultura. Então provoca, Ezequias. Então vamos lá. Vamos lá. Ó, o negócio que está em alta aqui, que o pessoal está perguntando. Quando é que nós vamos ter o time de samba aqui? Porque diz a lenda que você toca aí. Samba não pode morrer. O samba precisa voltar. Fala pra gente um pouco dessa parte da musicalidade aí, meu irmão. Assim, na verdade, assim, eu gosto, assim, eu arranho um violão, arranho um cavaquinho, arranho um banjo, então eu gosto bastante de música, de samba, pagode, né? Já tive um grupo de samba. Olha! Já fui professor de dança de salão. Meu Deus, gente! Olha isso! Pagode e samba de gafieira. Uau! É verdade. Bom, já pode participar, né? da comissão de esporte, lá, saúde. Exatamente. Dá uma aulinha lá pra E tá de pé aí a proposta, eu já falei. Vamos montar o samba da advocacia, o samba da lei, né? Gostei. Eu sei que o Ezequias também tem uma vocação aí musical. Toca também, né? Toca baixo, né? Já dá. Já tem uma basezinha aí. Um cavaquinho, um violão. A senhora, sua esposa, canta, né? Pronto, tá resolvido. Eu toco piano, a minha curiosidade. Pronto. Não vai combinar no samba, né? Mas tudo bem. Show de revelações aqui. Que legal. Mas por trás da advocacia, assim, eu gosto de música, eu gosto de ir para academia, né? De atividade física. Gosto de estar com a família, né? Então, hoje eu estou numa fase mais não dá para ir tanto nos pagodes, né? Pagode é só samba em casa mesmo com as 4 filhas, né? Olha, outra curiosidade. Já tem quantos filhos? Eu tenho 5 filhos. 5 filhos, que legal. Eu fico surpreso quando eu falo isso, na verdade, né? Não, a gente também. Eu tenho 5 filhos, é um menino e são 4 meninas, né? Já. Que legal, todos encaminhados ali? Todos encaminhados. Tem um filho que é médico, uma filha que fez marketing na FATEC, outra fez ilustração 3D e as 2 menorzinhas, que uma está no primeiro ano do segundo... Duas moças. Duas moças. Tá no primeiro e no segundo grau, outra está na 8ª série, né? Que legal. Na 8ª série. Então, tem esse time todo aí. Olha só, é um time mesmo, né? É um time. É um time. Que bacana. Então, é isso, né, gente? Para ficar mais leve, manter a seriedade mental, a gente falou aqui no começo do Advocacia 360 Graus, precisa ter esse tempo com a família, né? Ou um hobby, né? Algo que você goste, a música, né? Ficar em casa ou ir para o churrasco, a corrida. A gente tem aqui várias opções também na OAB Itaquera para você, advogado, advogada, quer participar. Existem os campeonatos da CAASP, então vou reforçar aqui, meu amigo Ezequias faz parte do futebol, né? Futebol da OAB Itaquera. Temos o time de vôlei, né? E aí agora, vai ter o samba aí. Tem essa proposta aí do Sabe o que eu lembrei agora também? Eu lembrei agora uma curiosidade. O pessoal fala que eu sou tranquilo, né? Eu fiz Hapkido, arte marcial coreana, por 10 anos. Olha! Então, 10 anos eu fiz Hapkido. Por isso é bem centrado, assim, né? Acho que é um pouco... Traz essa questão do foco, por isso que eu sou né? um pouco tranquilo. Da assim. disciplina. É tranquilo mesmo. É tranquilo, acho que... Domínio próprio, né? Que é até contraditório, né? Falar que geralmente escorpiano é mais agitado, né? Eu sou tranquilo. Eu alcancei a sanidade, eu acredito.
Ufa, né? Porque a advocacia... Como é que é? Renovou o mindset. O mindset. Isso é legal também falar, pra gente finalizar, porque o Jean, ele traz pra gente aqui vários termos, né, diferentes, que nós da advocacia talvez não usamos tanto, mas no corporativo, né, no empresarial, e aí o Jean trabalha bastante com essa questão das empresas, enfim, até pela questão do LGPD, e traz vários termos assim que a gente não sabia. Então, muito obrigada, Jean, que a gente está aprendendo bastante, né? A inovação e tecnologia. Conta pra gente alguns termos que a gente não usa tanto. Você falou já uns três hoje eu não aqui. vou lembrar agora, mas assim, aqui na verdade no corporativo, né, há até quem critique isso, né, usar alguns termos em inglês, mas é uma linguagem do corporativo e automaticamente acaba saindo nas nossas reuniões, né? Mas eu não vou lembrar nenhuma aqui no momento. Você falou mindset, um rapport. Tá, então vamos fazer um brainstorm. Brainstorm Agora dos comentários, então. Então rapport, mindset, né? O call, o que é uma call, né? Enfim, tem essas terminologias. Eu acho que isso um pouco também Rian, o pessoal critica, mas são coisas muito antigas, mas que com a evolução, e aí a gente até faz uma ponte dentro aqui do nosso 360, que é a questão do empreendedorismo. Então isso está muito marcado por conta de trazer à tona essa questão do empreendedorismo. Então a literatura acaba te forçando a isso, as experiências do pessoal que faz as imersões, muitas vezes fora, né? Então a inovação tecnológica dentro do empreendedorismo acaba, de um certo modo, contaminando no bom sentido. Entendo a questão da crítica, né? Tem até uma professora que ela fala, não é a call, é reunião. Né? Não é brainstorm, não é reunião para colher as ideias e tal, mas isso faz E a influência americana é inquestionável, né? Tem influência americana, né? na linguagem, né? Então, e assim, no corporativo é muito comum usar essa linguagem. Mas, bem, na verdade, assim, que é uma troca aqui entre nós, né? Acho que, assim, o time acaba se completando, cada um com uma característica, cada um com um perfil. Então, eu tenho aprendido muito também com a diretoria, com a doutora Monize, com o doutor Ezequias, com a doutora Vanessa. Verdade, é isso aqui. Para finalizar, eu queria convidar vocês para assistirem os próximos episódios, né? Falar que a diretoria está sempre aqui à disposição para conversar, fazer essa troca também com vocês, a advocacia, com a comunidade, com a sociedade, né? A gente tem vários projetos ainda para colocar em andamento. São 3 anos de gestão, né? Já foi 120 dias praticamente. Já foi feito muita coisa, mas a gente ainda tem mais ideias. Essa diretoria é animada. A gente está mostrando isso aqui. Então, muita coisa ainda vai acontecer. Nos sigam nas redes sociais, acompanhem as atividades, vários eventos imperdíveis acontecendo aqui na OAB Itaquera. E é, inclusive, agradecer o Jean, que veio aqui no nosso primeiro episódio, que está fazendo um trabalho incrível dentro e fora da diretoria também. E deixar bem claro que quando a gente foi fazer o convite para ele para participar dessa diretoria, o que me marcou, Jean, foi que ele falou, vou pensar, né, conversar com a família, ver como tá a minha logística aqui de agenda e tudo, né, de trabalho. Mas quando ele foi nos dar o retorno, todo mundo ficou lá na expectativa. E agora, será que ele vai dar o sim? Será que ele vai dar o não? Aí ele fez toda aquela, né... O drama. O drama, e daqui a pouco veio o Jean. Eu nunca recusei um chamado. Isso me marcou, Jean. Muito obrigado, assim, por aceitar esse chamado, por estar aqui na diretoria com a gente, né, nessa parceria incrível. E vamos lá, vamos embora que tem trabalho. Bom, agora, para a gente finalizar, eu vou dar uma de Joel J aqui, beleza? Jean, o que você pode deixar uma mensagem para os nossos... Inicialmente para os nossos 3.000 advogados aqui da OAB de Itaquera, os mais de 3.300 advogados. Gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para essa nossa advocacia. Nós estamos aí 4 meses de gestão, mas temos uma longa caminhada, dizendo que nunca é sobre nós, né? Nós estamos nos apresentando, mas é sobre a advocacia itaquerense, e que você deixasse aí uma mensagem para a nossa advocacia itaquerense. Eu acho que, primeiramente, assim, pedir para os colegas que não se aproximaram
da subseção de Itaquera, que se aproximem, que nós estamos fazendo um trabalho incrível, assim, com muito cuidado, com muito carinho para a advocacia. Então, assim, quem não tiver conosco está perdendo a oportunidade de fazer parte da história da advocacia. E aqui também destacar a questão da primeira mulher como presidente da subseção de Itaquera. É um momento histórico e eu estou muito feliz, né, de fazer parte dessa história da subseção de Itaquera, de estar com vocês. E assim, como mensagem, não dá para desconectar da questão de tecnologia, né? Eu acho que toda essa revolução tecnológica, esse êxodo digital, né, as relações sociais migrando para o mundo digital, com a inteligência artificial e outras tecnologias disruptivas que estão surgindo, eu acho que é importante o advogado se aproximar dessas novas tecnologias, conhecer essas novas tecnologias e entender que há desafios, mas também há muita oportunidade. Então, é um momento muito importante para a advocacia. Eu acho que é um momento ímpar na história, né? Eu acho que esse que é o recado. E estejam conosco que nós iremos ajudá-los a passar por esse desafio e também aproveitar essas oportunidades. Eu acho que esse é o recado. Muito bom. A gente tem que se conectar, né? Dentro e fora da advocacia, as conexões, tanto aí da tecnologia da internet, mas aqui também a conexão com a diretoria, com a subseção, com a OAB. Com as pessoas, né? Com as pessoas, ficar próximo. E a família também, que é importante, né? A gente fala sempre aqui de trazer a família nos eventos e tal. Então, essas conexões são muito importantes. Muito obrigada, Jean. Muito obrigada, Ezequias. Muito obrigada a você que está nos acompanhando aqui. Não esqueça, no próximo episódio, clica aí para seguir a gente, compartilha com os amigos e vamos junto fortalecendo aí a advocacia de Itaquera, Guaianazes, São Mateus, Cidade Tiradentes, São Paulo e Brasil. Enfim, até mais. Até mais. Até mais.